Queridos, eu quero convidar a amada igreja a abrir a palavra de Deus lá em João. Agora está lá. João, capítulo 16, versículo 23. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 23. Diz assim a palavra: naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Pai maravilhoso e santo, nós continuamos na Tua presença, Pai. Te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor Deus, que é viva, que é rema, que nos orienta e que nos dá graça, Pai querido, pelo Teu Espírito. Senhor Jesus, colocamos, ó Deus, essa passagem, ó Deus, diante de Ti, ó Deus, ministra sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, as Tuas verdades, ó Pai, nos ajuda no processo de mudança, e que Tu venhas, ó Deus, encontrar liberdade em cada coração aqui, para agir, ó Deus, para trabalhar, ó Pai, é a nossa oração, em um nome de Jesus, amém e amém. Meus amados, o tema é orando em busca de resultados. Se nós falamos em oração, obviamente a gente já pensa no resultado da nossa oração. E qual é a coisa mais importante que um homem pode fazer? É orar. Amém? Orar. Tem trabalho, tem estudo, tem as tarefas, as atividades, mas a oração, ela precede todas essas coisas. Porque quem fala com Deus, meus amados, mesmo que se encontre em dificuldade, mesmo que esteja tudo fora do lugar, de alguma forma, por essa pessoa estar em oração, em comunhão com Deus, ela consegue um direcionamento de Deus para chegar no objetivo que ela necessita. E a oração, meus amados, ela traz principalmente, ela traz paz, traz segurança, traz direcionamento. Ela nos traz confiança para nós darmos os passos necessários. O Senhor quer nos usar, e muitas vezes a gente não sabe o que fazer diante de Deus. Poxa, Deus tem um propósito na minha vida, mas o que eu vou fazer? É na oração que nós descobrimos tudo isso, meus queridos. Como foi colocado aqui, em tudo nós devemos colocar a oração. As dúvidas que afligem os nossos corações, elas são dissipadas por meio da oração. E o homem, ele se completa em Cristo através da oração. Meus amados, quando Jesus falou aqui para os discípulos, né? Até então, o sacerdote levava as petições do povo diante de Deus. Mas Jesus agora fala aos discípulos que, naquele dia, perguntareis em verdade vos digo que pedireis alguma coisa ao Pai, se pedires alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Jesus mostra que não há, todos os crentes remidos em Cristo podem chegar diante da presença de Deus. Naquela época, antes da morte do sacrifício de Jesus e ressurreição, ainda havia o papel do sacerdote, mas agora o Senhor mostra que tem um novo e vivo caminho para a presença de Deus. E aqui Jesus coloca da seguinte forma, o 24, até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. É uma promessa que o Senhor Jesus deixou para nós, meus amados, que nós devemos pedir, para quem? Ao Pai, em nome de Jesus. Uma vez eu tinha um conhecido meu, que ele era de uma outra igreja, ele até falou o nome de um determinado santo aí, não, isso também resolve. Eu fui para a palavra com ele, que era uma pessoa bem entendida dentro dos preceitos que ele ensinava, e aí aquele argumento caiu por terra. Daí sabe quando a pessoa ela fica assim, sem direção, por quê? Porque não são
As minhas palavras não são as nossas palavras, é a palavra do Senhor. É a Santa Escritura que fala que nós devemos pedir tudo em nome de Jesus. E Jesus fala ali em Mateus 28:18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, meus amados, o nome de Jesus está acima de todo e qualquer nome. Não há nome que venha a estar acima do nome de Jesus. Eu quero convidar a amada igreja a abrir em Mateus 18, vamos um pouquinho para frente ali, Mateus 18, 19 ou 20. Mateus 18. Mateus 18, 19 ou 20. Que diz assim a palavra: em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O que nós estamos fazendo aqui, meus amados? Nós estamos em mais de 2 ou 3 pessoas. Estamos reunidos no nome do Senhor Jesus. Então, a palavra nos garante que Ele está aqui. Por mais que a gente não veja, por mais que muitas vezes eu não sinta, mas o Senhor, a palavra, garante que Ele está aqui. E é tão maravilhoso, meus amados, porque os olhos do Senhor estão atentos à nossa oração e os seus ouvidos estão abertos ao clamor que é feito aqui. Ah, pastor, mas eu não vejo nada acontecer, né? A gente não vê muita coisa. O Senhor tem um momento certo para as respostas chegarem. E vocês vejam, meus queridos, que tem que haver uma concordância, se dois dentre vós. Agora eu vou dar uma deixa aqui, né? O casal que ora em casa, né? Agora eu vou puxar para o lado dos casais. É de suma importância você orar com teu cônjuge. 2 ou 3. Por que o Senhor não disse assim, onde 3 estiverem? Não, o Senhor já colocou 2. Porque tem que haver concordância. E tudo que nós temos projetos, né, com o nosso cônjuge. Quem tem projeto aí? Todos nós temos. Nós queremos crescer financeiramente, queremos prosperar, queremos coisas que almejamos, temos desejos, temos necessidades, né? As necessidades vêm antes dos desejos. Então, meus amados, nós temos uma vida que nós queremos colocar diante de Deus para que Ele venha nos suprir em todos os sentidos. Mas aqui o Senhor diz que tem que haver concordância. Então, meus queridos, a palavra de Deus, ela é bem clara, que o Senhor, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali Ele estaria. Vamos correr um pouquinho na palavra aqui, meus queridos. 1 João, lá no final, cartas de João, 1 João 5, 14 ao 15. 1 de João, lá no finalzinho, antes de Apocalipse, lá. Judas, Apocalipse. 1 de João 5, 14 e 15. Diz assim a palavra: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Então, meus amados, nós podemos pedir qualquer coisa? Não. Apesar de que a palavra diz tudo o que nós pedíssemos, mas elas têm que estar de acordo com a vontade do Senhor. Aqui, ó, no versículo 14, pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Não adianta eu pedir de uma forma insensata, como diz em Tiago,
pedis e pedis mal para esbanjardes seus vossos deleites. As coisas com Deus são muito sérias. As coisas no mundo espiritual são muito sérias. O ser humano, o homem, que muitas vezes leva as coisas de qualquer jeito. Mas tudo que nós pedimos com fé, na direção do Senhor, Ele nos ouve. Não há o que temer, e o Senhor sabe as nossas necessidades, meus amados. Por isso que a oração, a nossa necessidade, ela se encontra com a vontade de Deus. E aí ela acontece, ela ocorre. Mas nós temos que pedir segundo a sua vontade. Vamos voltar um pouquinho, vamos voltar lá para o livro de João. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Mas vejam uma condição aqui, meus amados. Nós temos que permanecer em quem? Em Cristo. E a palavra dele tem que permanecer em nós. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Uma vez que eu estou em Cristo, unido com Cristo, os meus pedidos vão de encontro à vontade do Senhor. E aí o Senhor é glorificado nisso, meus amados. Mas pastor, mas eu não sei se o Senhor ouve a minha oração. O Senhor ouve a nossa oração, meus amados. E o Senhor nos responde conforme a sua infinita sabedoria e conforme o tempo dele. Mas para tudo, meus amados, tem um tempo. E muitas vezes a gente fica preocupado se o Senhor vai nos responder, porque nós estamos passando luta. Vocês vejam, meus amados, o que Jó passou. Jó foi provado, não foi tentado, ele foi provado. E Jó passou um período de provação que não foi brincadeira. Foi uma coisa muito difícil. Até a saúde dele foi tirada. Alguns teólogos dizem que a presença de Jó, onde ele estava, chegava a dar um mau cheiro. Esse homem estava praticamente se definhando em vida. Mas o que aconteceu? Ele perseverou na presença de Deus, sabendo que Deus era fiel. E o Senhor o recompensou, dando tudo em dobro para Jó. Era do jeito como Jó imaginava? Eu creio que não. Talvez Jó pensou assim, Deus vou passar uma luta aí sim, mas vou superar. E superou, mas não como ele imaginava. Uma luta tão difícil, uma coisa tão terrível. Os três, Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha, da mesma forma. Testar o amor de Deus. Eram homens de oração, sim, como Daniel também. Mas enfrentaram uma prova, e perseveraram, e prevaleceram. E Deus honrou eles. E nós, meus amados, nós precisamos permanecer firmes. A luta se apresenta diante de nós, mas nós sabemos que o Senhor tem resposta para nós. O Senhor tem resposta. Não vejo nada, mas o Senhor tem resposta. Agora, se eu fraquejo, se eu desanimo, o que acontece? Eu perco a oportunidade de ver a ação de Deus. Só que a gente é impaciente, né? Fica nervoso. Está demorando muito. Não vejo isso, não vejo aquilo. Aí começa o inimigo querer trazer o quê? Murmuração. E aí a coisa começa a ficar mais difícil. Porque a murmuração, meus amados, ela tem roubado a bênção que existe da experiência com Deus no dia da adversidade. O inimigo tem trabalhado de forma bem eficaz na vida de muitos, roubando esse momento. Quem quer passar por luta? Ninguém quer. Eu sou o primeiro a correr, eu não quero mesmo. Uma vez eu escutei um pastor dizer, um pastor muito simples: Senhor, aumenta a minha fé, manda a prova, Senhor. Eu disse, Deus o livre, eu estou fora. Não quero disso aí não.
Que prova a gente já tem bastante. Amém, pastor? Se o pastor quer, um homem muito simples, mas muito de oração, não sei o que aconteceu depois, mas na maneira de lhe ver assim, aumentar a fé, era pedir prova. Eu digo, não, aí, obrigado. Mas amados, devemos entender que é o Senhor que está conosco, mas para que a gente possa ver a ação de Deus, depende muito de nós, depende do nosso querer, depende de a gente se colocar diante do Senhor e enfrentar a situação. Sadraque, Mesaque e Abednego podiam fugir, né? Ah não, quer saber uma coisa, está difícil aquela fornalha lá, nós vamos só dar uma curvada aqui diante da estátua, quem conhece a história, né? E vamos fazer de conta que a gente fez uma reverência, escapamos dessa. Eles foram até o final, sabendo que o Senhor tinha livramento para eles, e eles ainda falaram para o rei, né, que o rei construiu aquela estátua e era para todo mundo se curvar, e eles não se curvaram, e ainda disseram assim, rei, saiba de uma coisa, que mesmo que a gente venha a perecer, mas nós não vamos nos curvar, o nosso Deus é poderoso, se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar, se não, fica por isso mesmo, mas nós não vamos nos curvar, e Deus deu vitória. Amém, meus queridos? Eu quero abrir ali em Efésios 3, Efésios capítulo 3, 14 ao 20. A oração, meus amados, que nós precisamos fazer, essa é uma oração que nós precisamos fazer. Efésios 3, 14 ao 20, que diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, isso Paulo falando aqui, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, em que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Olha que coisa maravilhosa, Paulo falando que a oração dele, meus amados, ele se coloca diante de Deus, por toda a família, ou seja, todos remidos em Cristo, aqueles que já partiram do presente e aqueles que virão no futuro. E aqui no versículo 16, 17, para que segundo a sua riqueza da glória vos conceda, sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Ou seja, eu posso pedir qualquer coisa? Posso. Deus vai me atender segundo, só se estiver alinhado com a vontade dEle, com o propósito que Deus tem. Mas aqui Paulo diz que em primeiro lugar, nós devemos buscar o quê? A plenitude em Cristo. E devemos estar alicerçados em amor, arraigados. Por quê? Porque vai vir lutas. E se eu não estiver arraigado, eu vou o quê? Muitas vezes eu vou duvidar, eu vim aqui só para receber minha oração, eu quero que só Deus me dê isso e está tudo certo. O Senhor quer te conceder isso, o Senhor quer te abençoar, mas mais do que isso, o Senhor quer que você viva a plenitude da sua glória, viva o seu amor, esteja enraizado, esteja firme, alicerçado no amor, viva essa experiência com Cristo, porque todos, meus amados, sem exceção, enfrentamos batalhas, e muitas vezes o nosso desejo é desanimar. Quer saber, nem vou mais orar, não adianta mesmo, não acontece nada. Já veio isso no meu coração, mas o Senhor manda que a gente persevere, que a gente continue, porque o Senhor tem muito mais para fazer.
E amados, todos nós somos submetidos a um teste, se nós formos ver, né? Como Jó, como Sadraque, Mesaque, Abednego, como Daniel, todos. A gente enfrenta as lutas, as provas, e o Senhor espera, e o Senhor conta conosco para superar essas dificuldades, e para que a gente possa dar bom testemunho, e que a gente possa somar no reino de Deus aqui nessa terra. Amém, meus amados? Porque muitas pessoas, aquele teu colega de trabalho, aquela pessoa que não conhece a Cristo, ela vê em você algo diferente. E quando eu começo a murmurar, quando eu começo a desanimar, que exemplo eu estou passando? E o Senhor diz justamente para a gente: continue, fique firme, né? Persevere, porque o Senhor é conosco. Meus amados, e uma das coisas importantes que eu quero mencionar aqui: devemos ter um coração perdoador, sempre. Um coração perdoador, amados, nos conduz à presença de Deus de uma forma muito mais leve e muito mais gratificante. A gente sente muito mais a presença de Deus, porque nós estamos limpando aquilo que o inimigo tenta semear no nosso coração. E a partir do momento que nós chegamos na presença do Senhor, buscando pelas nossas necessidades, o Senhor quer encontrar em nós um canal limpo, para que Ele possa agir. Como que eu posso orar? Como que eu posso pedir, se eu ainda tenho situações que eu não abro mão, que eu realmente não quero, que o Senhor, não deixe o Senhor trabalhar? Hoje é noite de oração, meus amados, e o Senhor tem respostas para todos nós aqui, meus queridos. Tem respostas que chegam mais rápido, tem respostas que demoram mais. Nós estamos orando por situações há anos, mas tem coisas que vêm rápida. Esses dias, estava falando para minha esposa, precisava comprar uma calça nova. Uma calça. Só que eu não achei o modelo que eu queria, daí eu digo: Senhor, prepara a loja tal, lugar tal. Cheguei lá, a calça em promoção. Tão simples, tão pequeno que... Mas Deus preparou, e eu orei, aconteceu, foi coincidência, eu não sei, eu orei. Eu creio que Deus preparou, coisa tão simples, tão boba, mas Deus se preocupa com aquilo ali. E eu sei que você também tem vivido isso. Coisas pequenas, que às vezes a gente ora e a gente já viu o Senhor agir. E tem coisas maiores que o Senhor está fazendo e vai te entregar. Amém, meus amados? Nós temos colocado tudo diante de Deus. Uma situação que a gente tem vivido, a regularização do nosso terreno, da nossa casa, que está há anos. Agora já saiu a primeira parte, agora já estamos indo para o final. Glória a Deus. Só foi 20 anos orando, eu acho. Mas glória a Deus, está chegando. É assim, meus irmãos. Aí vamos reclamar: ai, demorou muito. Não, amém. Mas o que acontece? Tem que perseverar. Eu podia dizer assim: ó, não adianta, quer saber, está tudo enrolado mesmo, vende assim, deixa assim, pega um valor lá embaixo. Não, o Senhor disse: vai vender pelo preço justo, com documentação, com todo regularizado. E é assim que o Senhor está fazendo. Amém, meus amados? E no fim, agora já aproveitando que eu já estou no embalo do testemunho mesmo, chegou ali, nós conseguimos ganhar a averbação do imóvel praticamente. Era para pagar um valor bem alto no fim, só uma taxa aí, para compensar toda a espera. Eu disse: glória a Deus, esse é o nosso Deus. Já estou dando de antemão aqui, isso aqui já. É assim que Deus faz, meus queridos. Mas basta que a gente persevere. O inimigo, vou dizer sempre isso, né? O inimigo sempre trabalha na lógica das coisas. Não adianta, não deu certo, com ninguém funcionou. Não é assim. Não é assim. Se Deus deu direção, vamos fazer assim. Vamos perseverar, vamos continuar. Por isso a importância da oração, amados. A oração nos traz direcionamento. Já pensou Moisés diante do Mar Vermelho? Como? Mas era um homem que tinha contato com Deus. Sabia que Deus podia fazer coisas impossíveis. E foi o que Deus fez. Amém, meus queridos? Vamos orar? Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor nesse momento.